Nazaré da Mata, Aliança, Cacunhaém, Paudalho, Chã da Alegria. Umas são cidade, outra pouco mais que povoado ou arraiais. Na zona da mata, tudo é um só mundo de cana e mais cana. Maracatu de baque solto é o nome da brincadeira dessa gente das terras de cana. Minha infância no engenho era mais assim, tomar conta dos animais que tinha em casa. Porque antigamente no engenho, o sítio era grande, tinha muita plantação. A gente ajudava na plantação, milho, feijão, essas coisas. E cuidava dos animais, cabra, bode, boi, que ele criava, galinha, e apanhava ração para os animais. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 17 anos. Agora não trabalhava com contrato não, trabalhava assim clandestino, sem contrato, porque antes eu não tinha carteira de trabalho. De menor não pode tirar não. Aqui só trabalha eu e meu irmão. E meu padrasto trabalhava também, mas parou. A maioria dos serviços que tem é só para pessoa que não tem estudo e é só com canavieiro mesmo. Às vezes leva reclamação, às vezes dá vontade de revidar, não pode. Porque se revidar uma reclamação como daquele é colocado para fora por justa causa, não ganha nada. Eles saem de casa às vezes às 3h30 da manhã. Só chegam de 6, 7, 8 da noite. Um salário muito pequeno. Lá no campo, às vezes nem o comer eles têm. Nem o que beber direito. Então eu acho que é uma vida muito árdua. Um dos principais problemas que traz para a saúde dele é o desgaste físico. Que eles se esforçam muito. O que ganham não dá para repor, para comprar alimentos, para repor a energia do físico. Nenhuma vitamina eles têm condição de comprar. Muitos, quando saem para o campo, já levam uma garrafa com aguardente, uma bebida. Porque eles acham que aquela bebida vai fazer eles superar o cansaço. Que a realidade não é essa, eles vão se desgastar mais ainda com a bebida e causar mais doença, né? Aí é uma vida muito sacrificada. Eu vejo, às vezes, eu me acordo aqui muito cedo, eu vejo eles passando, às vezes, de 4 horas da manhã, 3h30. E quando volto, volto com aquele desânimo. Eu tenho um aluno mesmo que ele trabalha no campo. É o José Nilson. E ele, às vezes, chega na sala tão cansado que ele diz: professora, eu posso ir mais cedo, que eu não estou em condições de assistir aula hoje. Às vezes tem muito que tem força de vontade e ainda vai estudar ainda. Tem muito que não dá, cansa, a cama é muito cansativa. A pessoa chega, mal chega, às vezes chega à noite, mal dá para ir para lugar nenhum, vai tomar banho, jantar, relaxar um pouquinho, já vai dormir, já pensando em acordar para ir no outro dia já trabalhar de novo. É muito antigo esse sofrimento dos trabalhadores, né? Canavieiro. Eu acho que isso também influi muito com o lado deles serem analfabetos. Porque se eles fossem alfabetizados, tivesse realmente a inclusão na sociedade, eles já teriam mudado esse lado. Teve várias vezes de o contra-cheque vir errado. Aí se a pessoa não sabe ler, aí pensa que o dinheiro veio certo, não veio. E a pessoa que sabe ler, né? Aí olha e vê, aí diz assim: não, eu fiz isso aqui durante a semana e não veio, tá faltando. Aí quem não sabe ler, olha assim, aí olha, pega, bota no bolso, vai embora. Aí já perdeu aquilo ali pra usina porque não leu, não observou o que era que tinha feito. Empregador, usina Pitbull. Especialidade estabelecida, exploração agrícola. Cargo, trabalhador rural. Remuneração especial, 305 por mês. Nome, Edgenilson José de Santana. No engenho tinha colégio.
Mas só que eu não gostava muito não, eu ia só pra escola pra perto do pai. Eu achava meio chato, eu achava melhor a vida de estar em casa brincando com os colegas, porque eu me sentia preso, como se eu estivesse preso. Ah, todo dia chegando lá, vendo a mesma pessoa, o mesmo pessoal, ter que ter o compromisso de estar aquela hora, cumprir aquele horário de aula. Aí eu não gostava porque no engenho eu vivia livre, tinha liberdade para ir para onde eu quiser. Brincar, correr, e na escola não, o professor às vezes reclamava. E eu não gostava muito não. Eu ia, parava na metade do ano, voltava, não estudava mais, vinha ano letivo que eu não estudava, aí ficava em casa, aí depois resolvia voltar a estudar de novo. Aí quando eu ia, estava frequentando o colégio, aí achava chato, aí desistia, parava. A diferença em ensinar aluno do campo para aluno da cidade, porque a realidade do campo, da zona rural, é totalmente diferente da cidade. Mas eu não acho difícil porque a gente idosa trabalha o campo junto com a cidade. Sempre que tem aula sobre a cidade, a gente inclui o campo e a cidade. No campo tem muita riqueza para trazer para a cidade. E a cidade também tem para passar para o aluno do campo. Aí há sempre uma troca de experiência. Eu vim morar aqui em Nazaré, aí fiquei aí, passei um bom tempo, aí tentei me matricular no colégio aí, mas não deu certo. Aí eu fiquei sem estudar, aí um domingo pela manhã foi jogar. A professora Ana Nery chegou lá, aí mandou me chamar lá, eu fui, fiquei conversando com ela, aí ela perguntou se eu não queria fazer parte do projeto. Aí eu fui assim, eu vou pensar, não estou fazendo nada mesmo, estou sem estudar. Porque a gente vai em busca do aluno. A gente andou pelas periferias, por todo lugar que você imaginar, a gente vai procurar aluno aqui em Nazaré. A gente tem que ter a postura realmente de um professor para ir para as portas. Porque às vezes a gente chega nos domingos, nas casas onde tem pessoas embriagadas, que começam a dizer palavras com a gente e a gente vai conversando e às vezes esses mesmos a gente consegue trazer para a sala de aula. Nós iremos começar a nossa aula com uma brincadeira. Quem se lembra daquela brincadeira, briga de galo? Quem conseguir ler a palavra que tem nas costas do outro, aí vem até o quadro e escreve a palavra. Qual é a primeira letra? A primeira, você agora vai descobrir as outras. A primeira é C. No quadro eu não ia. Aí termina de assim, mas Bel, tu não sabe ler, mas tua letra é bonita. Aí pronto. E tudo que a professora me faz a resposta, eu respondo. Que a gente sabe que o nosso alunado, por não conhecer as coisas, eles têm vergonha. E à medida que eles vêm ali para frente, já é um modo de incluí-lo na sociedade. Analfabeta que não assina o nome, né? Assim mesmo eu ia pro Recife, andava a cidade todinha. Não sabia ler, mas fico perguntando. Agora tem gente que não sabe e não fala, não pergunta nada. Eu não, eu pergunto, aí o povo diz, benza te Deus, Ribel, tu não sabe ler, mas tu é desenrolada. Canaviais. Eu procuro assim, fazer uma aula dinâmica, uma aula que não canse. Porque quando a gente ensina jovens e adultos, a gente sabe que eles vêm de casa muito cansados. E se a gente trabalhar os temas com brincadeiras, de uma maneira que eles os leva a participar, sem ser obrigatoriamente,
eles permanecem na sala. Eu gosto de me envolver com eles, da troca mesmo de experiência. Eu acho que só assim acontece a aula de verdade. Tem muita coisa na minha vida que eu deixei para trás, muita porque eu não tinha estudo e outra porque eu não quis mesmo que eu continuar. E agora eu tenho a oportunidade de estudar e deixar para trás de novo, eu vou perder de novo que eu estou conseguindo conquistar o pouco de tempo que eu tenho aqui em Nazaré. Eu acho que se investe pouco na educação, porque tem seus interesses, né? Quem investe tem o interesse de não investir. Porque é muito melhor colocar uma palavra na boca de um analfabeto do que na pessoa que reflete. Eu acho que é por isso. Porque não se valoriza mesmo a educação. Maracatu, quem sabe, surgiu da zona rural, né? E a maioria dos brincantes vieram do rural. Aproveito que eles falam sobre o maracatu na sala de aula. Na minha família tem muita gente que brinca. Aqui em Nazaré a família toda. E a pessoa, por ser pobre, a pessoa não vai ficar triste por toda a vida, né? Já que surge uma oportunidade dessa, e carnaval é um tempo de alegria, o pessoal busca alegria, já vem de longe. Até trabalhando, o pessoal é alegre. A força que eles tiram para brincar o maracatu é o valor que eles dão à cultura deles. Que ali eles se sentem realizados. É como uma realização na vida deles. Acho que é essa força que eles têm. E senão eles não conseguiriam, não. Trabalhar e estudar, eu acho que é bom, né? Porque aí às vezes tem um pouco de esforço, mas aí depende da vontade da gente. A gente quer trabalhar, mas ao mesmo tempo quer estudar, porque o estudo ele é muito importante. Só que antigamente eu não pensava isso, e nem pensava em trabalhar. E para mim o que ele ganhava, para mim tanto fazer. Pronto. Aí eu vi que a vida não era essa. Eu queria uma vida melhor. Aí eu decidi estudar. Aí ele botava mil obstáculos, minha mãe, meu pai. Mas tu vai estudar depois de velha. É para te estudar quando era nova. Eu disse, não, mas eu acho que para estudar nunca é tarde. E eu moro lá na terceira rua do Tapaná, né? E para mim vir para cá eu tenho que pegar o ônibus, Tapaná 2, que desço aí 7h30 e venho para cá. E trabalho aqui na casa da Adelaide. Não, tá em casa. A semana toda, o dia a dia é esse, né? Aí saio daqui 5 horas, pego o ônibus, mesmo Tapaná 2 que eu venho, e vou para casa. Quando chego em casa já 6h30, aí tomo um banho. Aí eu vesti a roupa e ia pro colégio. Eu estudei acho que até uns 6 anos. 8 anos, aí parei. Aí eu fui crescendo, minha mãe foi e começou a trabalhar, tinha que cuidar dos meus irmãos, que era pequeno. Aí depois, a minha mãe começou a trabalhar, eu ficando em casa, eu fui crescendo, né? Eu cheguei meus 14 anos, aí comecei a namorar, foi o ponto que eu cheguei, casei com o Antônio com 15 anos. Assim que a gente casa é um mar de rosa, né? Mas depois vai passando o tempo aí ele começou a beber, ele chegava, porre, às vezes ele chegava a ponto até de me bater.
Eu antes brigava. A violência doméstica, ela é muito frequente aqui no bairro. As mulheres querem trabalhar, querem ir à escola, não conseguem, tá entendendo? Tem homem que ele, se a mulher sai de casa, ele acha que ela vai traí-lo. Aquele machismo ainda que existe muito, né? Sabe? Ele diz que ela vai conhecer outras pessoas e acaba não deixando ir para a escola. Tem aquele outro que diz, papagaio velho não aprende a falar mesmo, que tinha uma aluna assim, toda vez que ela saía para a escola, o marido falava isso. Que ele não era carinhoso com as crianças. As crianças tinham tudo medo dele. Quando ele estava bebendo, e as crianças viam essa Juliana, elas já falavam, mãe, o papai está bebendo, e agora? A gente vai dormir aonde? Na periferia, né, a maioria das mães sai para trabalhar. E a criança, ela vai quando ela quer para a escola. Se a mãe tiver o cuidado de ver como é que tá, se está acontecendo, se está indo para a escola, tudo bem. Se não, se torna um círculo vicioso. Ele vai quando ele quer e acaba chegando na adolescência, aí piorou. É que não vai mesmo. Para mim não existe fracasso, depende muito de cada um e das oportunidades que existem na vida da pessoa. Não é porque a pessoa, eu não consigo aprender, não existe limite para a pessoa aprender. Eu não comecei a estudar na minha infância porque eu não teve infância. A minha infância foi trabalho. Trabalhei desde a idade de 7 anos na roça, trabalhava no mato com tudo, serviço. Quando eu não sabia ler, que eu namorei, o meu namorado mandava bilhete para mim escondido, quem lia era a minha cunhada. Quer dizer que aí eu dava o meu saber a ela. O meu segredo eu tinha que explicar para ela. Quem sabe ler e escrever não dá seu saber a ninguém. Guarda só consigo. Não é verdade? Chove onde há vida, escola é um lugar onde chove. Chove palavras e desenhos, interrogações e certezas, brincadeiras e fantasias, tempos e espaços, alunos e professores. Voltei a estudar junto com a Vanusa, ela me ensinava tudinho. Ela é assim, um pouco assim, cabeça quente, mas eu dizia para ela, quer me ensinar, ensina direitinho para a gente poder entender a leitura direito. Se for cabeça quente, não dá para entender nada. Aí ele andou querendo ter alguns obstáculos pelo meio, eu disse que não, que eu ia continuar para o colégio. Aí eu disse, por que você não vai? Aí eu chego cansado do serviço, ele já meteu esse cansativo, né? Aí tudo bem. Aí eu disse, rapaz, vamos pro colégio, olha, aprender é bom, você que não sabe, você escreve o seu nome muito feio. Aí disse, mas tem doutor que escreve letra feia, mas não quer dizer com isso, mas doutor ele sabe. Eu vou trabalhar, quando eu chego lá, ele disse, olha, eu fiz uma cópia que a Juliana mandou. F de fato. Eu fiz um ditado, vê se tá certo. Eu vou verificar, tá certo. Às vezes ele se irrita, né, com ela, porque às vezes ela mesmo briga, poxa, pai, o senhor, é essa palavra que eu falei, e o senhor parece que não escuta, porque ele é meio surdo do ouvido depois que ele começou a trabalhar em madeireira. Aí ele disse, e qual é a letra? É essa aqui, pai, é o X. O X é o C, não, que ele faz confusão, né, com as letras. Não, é essa. H, aí ela vai, pai, eu não vou passar uma ditado, eu vou passar uma cópia pro senhor. Z de zebra, pai. Fazendo as coisas erradas nunca sabe. O I e o A. Vanusa. O jeito de falar, o modo que tem que ser, a pessoa vai mudando totalmente.
Porque ele só falava com a gente gritando, você está entendendo? Quando a gente, Vanusa, procura qualquer coisa, aí ele começava, ficava com raiva, ele já começava a querer chutar, bagunçar, a gente já ficava nervosa com aquilo. Depois de 13 anos, 12 anos de casada com ele, eu via meu sofrimento. Eu disse, não, vou ter que procurar meu direito. Dei parte dele porque eu não aguentava mais, tá apanhando sem motivo, né? Porque eu não vou estar apanhando de um homem sem motivo. Tudo bem se eu era grosseria, era para ele me tratar com grosseria, não com pancadaria. E assinei um termo de bom viver. Depois que eu assinei, pronto. Que antigamente aí o que eu fazia? Só do trabalho, quando era fim de semana, saía para os amigos, aí o que eu fazia? Chegar só goró, agora não. Como às vezes dá vontade de eu tomar uma, né? Aí eu bebo, né? Não vou dizer que eu não bebo, ninguém tem santo, não é santo ainda. Começamos a estudar, a gente sai junto. De primeira a gente era parece assim dos desconhecidos. Agora não, como eu digo para ele, eu tinha vergonha dele. Eu não podia sair na rua, que eu não podia olhar para ninguém, que ele disse que eu já estava querendo aquele homem ou aquele rapaz, sei lá. Muitas das vezes o aluno vem para a sala de aula até assim, apanhou, digamos que seja uma mulher, apanhou do marido. Ela veio para a sala de aula para ela sair daquela violência doméstica. Até mesmo o próprio filho, por exemplo, Dona Ana, eu fui na casa dela e o filho não queria que ela fosse para a escola. Isso é uma violência, porque está reprimindo, tá entendendo? O aluno, a estima dele está lá no zero. Então, é muita questão disso, é levantar. Para que ele possa entrar no aprendizado melhor, ele tem primeiro a aprender a se gostar. Assim que eu comecei a estudar, a professora começou com a palavra só com A. Ela mandava a gente montar uma palavra amor, açaí, sabe, amizade, tudo com A. Aí todo dia eram letras. Então quer dizer que a gente vai descobrindo mais e mais letras, coisas bonitas. Quer dizer, é tipo assim, uma magia. Aqui. Eu tenho um irmão, né, que tá preso. E tem um que faleceu. Justamente assim. Esse que tá preso se envolveu. Isso daqui. Aí os pessoais, né, as quadrilhas rivais, invadiram lá onde minha mãe morava. Chegaram lá e falaram assim, eu vou ali na frente e vou voltar. Se a senhora estiver ainda aí, que essas crianças vão morrer todo mundo. De aqui minha mãe foi pra morar lá em Ana Clara. Chegou lá, meu outro irmão se envolveu. Foi isso que aconteceu, aí meu irmão lá morreu. Foi doloroso, porque até hoje a gente não sabe onde ele enterrou, não teve enterro, sumiu. Foi onde minha mãe veio parar, aqui. Aqui a gente está até hoje, eu tenho 6, 7 anos. Eu estudei até 2004. Entrei na primeira e saí na quarta.
Mas antes disso eu não estudava porque, por causa das facções, que eu ficava mudando de escola, eu nunca chegava onde eu queria. Eu entrava no CA, saía no CA, não conseguia passar do CA para a primeira. Não tinha como estudar, não tinha como. Para você ver, eu tenho 22 anos. E eu leio, dá para ler, entendeu? Mas escrever para mim, eu ainda escrevo um pouco, mas ainda é difícil. Um dia, na internet, olhando a página da faculdade, tinha uma chamada para se inscrever aos novos alfabetizadores para o Complexo da Maré. E eu fiquei assim, alfabetizadores jovens e adultos, Complexo da Maré. Vou tentar, né? Deve ser super legal. E alfabetizar adulto. Sou eu e a Vitória. Eu e ela, porque se eu passo necessidade, é ela que está comigo. Entendeu? Ela come na hora que eu como. Tudo a gente faz junto. Então minha família é ela, que sempre quem está do meu lado é ela. Entendeu? Tem outra filha, mora lá em Caxias com a avó dela. E eu só pego ela quando tenho tempo mesmo. Quando eu tô com dinheiro para ir buscar ela. Já guardou? Quer tomar um? Esse? Eu pago o aluguel. Por causa de quê? Porque eu não posso morar lá onde minha mãe mora. Eu gosto de viver no meu cantinho. Tenho uma filha de 1 ano, Gabriele Elis Silva dos Santos. Eu engravidei com 13, tive ela com 14. Eu ainda estudei grávida, até 7 meses. Fiquei. Aí depois eu não conseguia mais sentar na cadeira, ficava impaciente, discutindo com a professora. Depois que eu tive ela, eu fiquei na casa dos pais, do pai dela, dos avós. Aí agora eu resolvi separar dele e estou morando com a minha mãe. E aí eu cheguei lá no primeiro dia e eles já estavam acostumados com um professor que é da comunidade, um professor negro, né? Então imagina, eu chegar uma loura queimada de praia lá para dar aula, né? E foi um impacto. A turma olhou para mim e aí foi o que passou na minha cabeça na hora. Eu falei, o que eu tô aqui é para trocar experiência com vocês. Vocês vão me ensinar a viver e eu vou ensinar vocês a ler e a escrever. Eu era para mim já estar o quê? Na 8ª, né? 8ª série. Voltei agora porque eu achei que eu já estava esquecendo as coisas. Eu tinha que escrever Rio de Janeiro, ficava pensando como que era, eu tinha esquecido. 2 anos já ia fazer parada, né? Aí a gente chegamos aqui dentro de Caracoalinho. Aí eu falei assim, a gente já comprou o caderno, tá? Vocês vão vir hoje? A gente falou, vai. Não tô esperando vocês. Primeiro dia parecia que eu tava vendo outra coisa, né? Eu me assustei, eu digo, meu Deus do céu. Quando eu saí da aula, já saí diferente. Já amansei, brabo que era uma beleza, já fiquei mais manso. Começa a dar aula às 7 horas da noite e já houve casos de pessoas que tiveram que parar de estudar realmente porque pelo medo desse horário, né? Tá estudando à noite. Né? É chocante a violência daqui, é bem... Às vezes eu realmente tenho medo. Tenho medo de me expor e de expor aos alunos, de demorar muito tempo a dar uma aula. Eu e a Paula, a gente senta junto. Se a Paula não estivesse comigo, acho que eu também não tinha ficado tão empolgada, não. Assim, quando meu pai batia na gente, ela sempre do meu lado. Ah, não chora não, cala a boca, senão ele vai te bater mais. Então assim, a gente foi se unindo cada vez mais. Ela é mais do que irmã. E eu que eu tenho bastante irmã, bastante. Meu pai tem 7 meninas, 2 homens. Só. Com outra mulher. Com a minha mãe só é 5. Depois ela conheceu um homem que fazia tudo que meu pai fez com a gente. No começo, eu e meu namorado foi muito bom, mas no final foi não. Ele desprezava, ele esquecia de mim, ele ia pra rua. Ele não gostava que ela estudava. Se ela fizesse alguma coisa que ele não gostasse,
Ele batia, não. Espancava. Aí, assim, eu fui perdendo o gosto dele, entendeu? Era que elas precisavam e tá estudando sem ter arrumado o filho, certo? Tira por mim que eu não tenho estudo, por isso que eu vivo nessa vida, certo? Hoje eu trabalho caçando lixo no meio da rua. Aí se elas tivessem pensado, todo mundo estava estudando aí, estava numa boa. Estava todo mundo amanhã ou depois me ajudando e sendo ajudada por elas mesmas, certo? Não pode. Pega aí, cara. Eu trago a Gabriela todo dia para a escola. Quando vai chegando a hora de estudar, é que complica mais ainda, porque tem que arrumar a criança e vai 7 horas. Aí tá eu arrumando o cabelo dela, quando chega às 7h30 que eu já vou chegar na escola. Eles têm limites, assim. Hoje eu não, professora, hoje eu não vim por causa do meu filho, o meu namorado foi baleado. É muito difícil elas conseguirem conciliar. Ela arrumou e tem assinatura. Aliás, vamos fazer o seguinte. Meu irmão, ele não tinha envolvimento com nada. O mais novo, aquele que estava dormindo. Ele veio pra cá, ele já começou a se misturar e ele já se drogou, já fez tudo. Ele falou assim, estudar pra quê? Pra que estudar? Tá bom aqui não, já sei escrever meu nome mesmo. Mas ele não pensa no futuro, né? Ele não quer nem saber se vai estar vivo amanhã ou morto. Eles não sabem nem se eles vão acordar. Entendeu? Eles não sabem, eles sabem que eles vão deitar. Mas eles vão dormir com o olho aberto e tudo fechado. Esse aí é o trabalhador. Eita, ganhou. Eles querem dinheiro. Que rola muito dinheiro. Pô, traz um tênis pra mim de R$800. O cara vai lá e traz e ele paga na hora. Tem uns garotinhos que ele sai da escola porque acho que vai botar uma roupa de Nike e vai arrumar uma mulher melhor. No caso, vai arrumar a mulher pra poder comer, né? No caso. Aqui é assim que fala. Esse pessoal aqui dorme muito, sabe por quê? Porque eles têm muito dinheiro. Vamos queimar? Vamos? Pra praia? Tá com muita dívida. Eu dirigia, tirei carteira sem saber ler. Olha como é que é as coisas. Eu ia no Detran às vezes acertar meu documento. Passava a noite treinando o nome para poder, no outro dia, não passar um vexame. E acaba que eu ia passar pelos mesmos vexames, mas eu conseguia. E agora que eu tô lendo as placas direitinho, né? Dá até vontade da gente parar de trabalhar e só correr atrás da... Eu tô querendo me tomar com quem sabe, que isso é que é importante. A gente tem que procurar quem sabe, não é quem não sabe. No caderno vocês vão colocar esse exercício que eu vou passar agora, tá? E aí a gente vai fazendo junto. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu fazer ela, vai botar agora, presta aí. A linguagem que a gente usa com a criança é totalmente diversa que se usa com o adulto, porque a gente não tá ali paparicando o adulto, chamando a atenção pro adulto. O adulto ele já vem com um objetivo, e estão ali cansados, estão ali para estudar. O processo de alfabetização é um pouco parecido, tanto que eles cometem os erros de início mesmo de alfabetização de uma criança. Né, a escrever espelhado, né, a fazer o contrário das letras. O diferencial é a postura do aluno, né? Tem letras que eu não conheço, assim. Com H eu tenho dificuldade de ler com H. Eu falo, Paula, o que está escrito aqui? Ela vai ler para mim. É complicado estudar com ela porque a gente está explicando e ela está dando fora. Ela ainda escuta a professora. Porque eu sou de 50. Ainda fica assim, ai, não consigo escrever, aí quer logo ir embora. Aí eu vou, não, é isso, aquilo, escreve assim, assado, bota o J, bota o A, o N. Quem é que está preenchendo essa ficha? Eu já preenchi. Quem ainda não preencheu? Você, o Pedro, a dona Zelina, o Zé está preenchendo. Ler eu já leio bastante. E escrever, eu como muita letra, eu tenho uma fome danada por letra. Em casa a gente tem 58 livros. Eu chego em casa, eu saio catando ele pelo meio, né? Leio uma parte, saldo, aí canso, pego outro. Eu tenho aquela curiosidade de conhecer todos, mas só que
Não tô conseguindo, mas eu vou conseguir um dia, né? Você não saber escrever, você não saber ler é muito ruim. E você tá na rua e tem uma faixa e a pessoa... Ah lá, Flávia, o que tá escrito ali? É engraçadão, né? Porque eu vou falar que tá engraçado, por quê? Porque a pessoa tá rindo, a pessoa tá achando graça. Então eu vou falar que também tá engraçado, porque eu não sei o que tá escrito. Aí depois, disfarçadamente, eu pergunto, você lembra o que tava escrito naquela placa, entendeu? Aí a pessoa vai e me fala. É assim, entendeu? É difícil, é muito ruim. É um negócio muito engraçado, que de conta, eu sou muito ruim assim no escrito, eu não consigo ainda. Mas dentro da minha cabeça eu tenho os trocos tudo certo, assim, a conta é pá, a sabedoria. Tem que ter inteligência, mas o principal é saber ler para descobrir a história, né? A gente que não sabe ler é um cego com visão, né? Dar aula para pessoas que sofrem muito, que estão ali envolvidas, é bem complicado. E isso, infelizmente, colabora para não conseguir fixar, né? Não se consegue fixar a matéria dada, se perde facilmente, até pela idade, mas nem tanto pela idade, é pela realidade. Aqui, assim, as pessoas não têm medo mais de nada, não. A gente que mora na favela é difícil ter medo de alguma coisa. É só as pessoas que estão chegando agora, que vem muita gente do norte pra cá. Só as pessoas que estão chegando agora, as pessoas que já vivem aqui não têm medo mais, não. Quando nós era rapaz, nós se sentava tudo, mas dessa nós estávamos batendo papo aqui, aqui na beira do campo. Aí quando foi um dia, nós estávamos aqui batendo papo, quando nós vimos, sai um foguete daqui, aquele tipo um foguete, no meio desses pau aqui, aquilo fez... Aí nós ficamos tudo abismados olhando para ver explodir o foguete. Que foguete nada, não explodiu nada. É a última. Aí a curupira mora lá naquela samumeira grande lá do Gapauzinho, né? Quando foi um belo dia, o pessoal aí que mora aqui na beira do caminho foram fazer lenha aí para ir pro caminho do Guajará. Quando chegaram lá, aí viram as duas curupiras lutando no meio do caminho. Aí uma pulava para cá, outra pulava para ali, fazia aqueles traços, aí virava o calambela. Aí dois molequinhos, que nessezinho aqui, ó. Eles ficaram olhando lá, sabe? Ficaram olhando a curupira, estava fazendo aqueles breques lá, pulava, uma pulava na outra, virava o calambela. E quando eles perceberam que estavam olhando para ele, aquilo veio, sumiu de uma vez. E a história foi essa, para terminar. Quando foi uma vez, os escravos tentaram fugir, né? Aí tinha um batelão é uma canoa grande assim, né? Aí então eles foram fugir, mas não desmancharam o batelão. Aí chegaram, botaram o remo e começaram a remar, e aí um dizia assim, agora nós temos livre, né? Nós já temos muito longe. Aí o galo cantou, né? Aí disse, ô garça, que nós temos longe agora, né? Agora eles não nos pegam mais. Aí remando, né? E acabou amarrado. Aí quando amanheceu o dia, o caçador deles tinha o caçador, né? Que ia caçar quando o escravo fugiu. Aí o caçador saiu pro porto, chegou lá, estavam remando, os pisanos estavam junto nós, quando acaba a canoa estava amarrada lá. E aí os caçadores pegaram ele, levaram e foram botar lá no tronco. E foi aí que eles foram apanhar muito, né? Porque eles tinham tentado fugir. Então tudo isso o papai contava, né? Que eles faziam isso com os escravos aqui.
eu sei já contado pela minha mãe, pela minha avó, né? É que o Itaquã era uma terra dominada por um coronel, né? E que na época existia a escravidão e esse coronel tinha plantação de cana, tinha uma olaria, então ele tinha uma grande casa que a comunidade conheceu como Casa Grande e que era usada num sistema de escravidão, né? Depois ele foi embora, ficou os filhos, mas aí acabou a escravidão, acabou entre aspas, né? Porque o pessoal não tinha para onde ir, não sabia o que fazer. E isso gerou uma comunidade completamente descendente, uma comunidade negra, porque veio daí dessas famílias, né? Hoje, sim, tem alguma mistura, porque chegaram gente, né? Tem até português hoje na comunidade, mas naquele tempo também tinha alguns cearenses que tinham vindo da questão da borracha, daquele tempo que deu problema na borracha, na Amazonas e tal. Mas os filhos na comunidade eram 100% negros, né? Isso eu imagino que deva ter de 150 anos para trás, porque a minha avó morreu com 97 anos e ela não foi escrava, né? Ela não foi escrava, contava a história dos pais delas, mas ela não chegou a ser escrava. Meu avô também não chegou a ser escravo, mas contava que o pai dele foi escravo, né? E aí se ela cai, viu? Ela some. Faz uma zoada. Não tem nada avançado não, velho. Tá tudo na ordem. Essa árvore aqui, ela é um cumaruzeiro, né? Ela é um cumaruzeiro. Então esse é um tipo de planta que para ficar adulta leva mais ou menos 100 anos. Ela é uma árvore que pode identificar o tempo da nossa comunidade, né? Porque eu já conheci ela bem adulta, então deve ter seus 150, 200 anos essa árvore. Olha, a importância que eu vejo de relembrar as coisas, né, dos nossos antepassados, principalmente aqui na comunidade negra, é porque eu, por exemplo, eu, mocinha, não sabia o que tinha acontecido aqui, porque minha mãe nunca me repassou. Minha mãe era bisneta de escravo e nunca me repassou. Eu não sabia o que significava Itaquã. Itaquã, para mim, era um lugar que eu morava, que eu nasci, fui criada, e para mim era normal chamar Itaquã Miri. Ita significa pedra, Coã significa amarela e Miri significa miúda. Por quê? Porque nós temos muita pedra aqui e temos o Coã, que significa amarelo, é ouro, que nós temos no subsolo, com certeza ouro. O que é que lembra a palavra negro para vocês? Amor, tudo também. 99 passou uma pesquisa da universidade pela comunidade para descobrir a nossa origem. E ficou confirmado que nós somos descendentes de escravos, né? E na época tinha sido assinado um decreto que dava o artigo 68, que tinha que ser legalizado as terras das comunidades quilombolas em favor de quem morasse nela. E aí nós tivemos que criar a Associação Filhos de Zumbi, que ela é a associação de quilombos da comunidade Tanquã em Guajará. Foi há 2 anos atrás nós conseguimos legalizar a nossa terra depois de muita briga, muitos dos mais velhos não conseguiram. Então hoje a comunidade, mesmo com seus documentos na mão, mas as famílias ainda têm dificuldade de sobrevivência, né, por causa da questão da renda. Com o sistema atual da lavoura que nós temos, nós estávamos devastando a área, né? E aí surgiu a ideia de projetos.
A partir de quando nós pegamos o trabalho, as coisas começaram a mudar, porque isso aqui era muito feio, era uma mata. Cara, olha aqui, vê uma sazal agora, né? O manejo do açaí é um dos projetos que, de maneira nenhuma, tem possibilidade de dar erro. Porque o açaí uma planta já que existe, que se dá bem na área, na terra. Então é só limpar e enriquecer a área. E nós temos grandes áreas improdutivas por falta de conhecimento das pessoas de que essa é a maneira que se devia fazer para gerar renda, para a melhoria das famílias. Aqui é o seguinte, se a pessoa plantar a árvore e zelar por ela, ela dá. Mas se plantar e deixar no mato, ela não tem como dar. Tudo tem que ser tratado. Então eu acho que quando a família também ela tem um nível de escolaridade, ela consegue captar esse benefício através do projeto, através das reuniões, através da informação. Tem muita gente que critica isso aqui, meu amigo, é certo ou sim? Eu disse, olha, meus amigos, nunca é tarde. Nunca é tarde. A gente não nasce aprendendo, morre aprendendo. O projeto de peixe tem 11 anos, mas a maioria das famílias não sabe a importância que ele pode ter quando ele passar a funcionar 100%, o que é que ele vai gerar de renda, o que é que vai ser significativo para a comunidade. Então falta ainda ver de que maneira socializar a informação. A vida é meio difícil, mas é divertida. Porque a gente tem, graças a Deus, toda a liberdade, trabalho. Eu já experimentei trabalhar em Belém 2 vezes, eu não me acostumei e voltei direto para cá. E tenho intenção de nunca sair daqui. O nosso objetivo é alcançar a melhora, sabe? Tanto no estudo como no trabalho. Quer dizer que nós trabalhamos aqui, estudamos, né? Que é para, quando isso aqui estiver produzindo, nós saber administrar, né? O que nós temos. Não vem outra vez, vem outro de fora para administrar. Então, nós estamos estudando para que te venha administrar isso aqui, né? Então, são só 3 questões, né? Porque esse trabalho de comunidade nós vamos estudar talvez até maio. Eu não me dedicava em estudo, aí quando é agora que está vindo muito movimento, isso, aquilo, outro, aí eu comecei de novo a estudar. Naquele tempo não tinha essa comunicação que a gente tem hoje em dia com a prefeitura, com esses órgãos em Belém. Aí depois que passou a nossa comunidade ser quilombola, aí nós, como diz o ditado, disparemos de uma vez. É muito importante. A gente tem que andar por aí, sabe como é que é. Se hoje em dia não souber assinar o nome, nada é feito. É mesmo que ser um burro comendo capim. Em certos momentos, eu deparo com situações que eu fico até um pouco envergonhado por falta dessa cultura, né? Por falta desse, digamos assim, dessa escolaridade, né? Eu, naquilo que eu faço hoje, eu precisava ter, pelo mínimo, um 1º grau. Minha coisa de aprender a ler foi, como eu lhe digo, era para ler a Bíblia, né? Aí quando eu conseguia ler um pouco da Bíblia, aí eu fiquei alegre, né? Fiquei emocionado. Eu fiquei alegre. Eu tenho minha Bíblia dentro da pasta que eu levo para a escola. Está lá minha Bíbliazinha lá. As pessoas que vêm de fora, de Belém, eles não sabem fazer isso que a gente faz aqui. Eles acham interessante, né? Se ele trepar numa árvore dessa de açaí, o que acontece? Ele não sabe subir, sabe? Eu posso trepar numa árvore dessa, apanhar um cara de açaí sem levar faquinha para serrar, né? Mas ele não. Se a gente pegar vamos dizer assim, um engenheiro e levar ele para o mato, ele vai ficar perdido lá. Agora, se pegar um de nós que conhece do mato e chegar para fazer uma planta de uma casa, de uma construção,
Então, acho que cada um tem seus conhecimentos, né? Cada um tem seus domínios. Quando se faz uma coisa errada, diz assim, isso é coisa de negro, isso é coisa de preto, né? Quer dizer, tudo que não presta sempre era o preto que fazia. E o próprio preto, às vezes, usa isso para cima dele mesmo, né? Dizendo que, isso é coisa de preto, né? A gente ainda herda ainda essas coisas que já era para a gente ter deixado para lá, né? Porque foram coisas que foram colocadas na cabeça da gente, né? Apesar deles terem quilombola, morarem aqui, mas a gente não deixa de fazer algumas colocações da zona urbana, porque eles necessitam, né? Principalmente eu trabalho muito sinal de trânsito com eles, porque para eles atravessar, para fazer compra no supermercado, eles têm que conhecer quando o sinal está verde, quando o sinal está vermelho, quando o sinal está amarelo, eles têm que conhecer. E eu trabalho também rótulos com eles, né? Eu trabalho lista de compra. Vamos fazer uma nossa... Quem quer fazer uma listagem de compra hoje, comprar o açúcar, joga a nossa nota para o final de semana, trabalhar o açúcar, o café, o arroz, o feijão, né? Em cada 3 famílias que vai do interior para Belém, tem uma que às vezes se descontrola lá e que se torna pessoas, né? E eles, mesmo sendo pessoas assim de algumas atitudes ruins, mas eles continuam frequentando a comunidade. Então hoje o problema da comunidade do Itancuã é a droga. Enquanto a alça viária trouxe a questão da luz, que era um sonho para todo mundo, né, ter a energia nas suas casas, mas ela trouxe o acesso fácil. E esse acesso fácil já diz tudo, né? Eu gostaria que um quilombo fosse um lugar não isolado, um lugar onde houvesse bastante ordem, né? Respeito das pessoas que formam o quilombo e das pessoas que frequentam o quilombo. Agora, eu acho que isolado, ninguém deve precisar viver mais isolado. Nós temos que viver integrado agora, cada um com as suas leis, com seus costumes. O que eu gostaria é que não fosse abalado o nosso sossego e os nossos costumes. Quando eu cheguei para o Copamari para trabalhar com reciclagem, por desemprego mesmo, ou seja, a necessidade de trabalhar. Estou há 2 anos e meio, eu estou adorando esse novo desafio da minha vida. Sair da construção para ir para o catador. Se eu seguir um catador, você já nota isso. Ele não pode ver um saco que ele já sai olhando. E tem material que aponta, dá para você ver. O orgânico sempre o saco é mais redondo. Mas já tem o outro que já aponta se tem alguma coisa que interessa. A gente vai conferir. Você vê o carroceiro, ele olha só no farol quando vai atravessar. O resto ele está olhando para o lado que
que ele espera encontrar alguma coisa. O material mais valioso que a gente considera para nós aí é o cobre, o alumínio, o metal. Até essas chapas de radiografia dos doentes, a gente também vende bem. A gente coleta tudo. O que nós não pode abrir mão de cuidar bem é o papelão. Aí que a gente tem um contrato com a empresa que ela nunca deixou a gente na mão. Aconteça o que acontecer, mas ela vem buscar. Então esse é o nosso cartão portal, é o papelão. Hoje nós temos duas qualidades de catador. Tem o não cooperado, que nós falamos de avulso, e tem nós que somos cooperados. Então, eu posso te garantir, com certeza, que nós que somos cooperados já levamos isso como um emprego. Catador de rua é um homem ou uma mulher que vive na rua ou vive da rua. O que é viver na rua? Ele mora na rua ou ele está passando por um albergue. E aquele que vive da rua, ele vem de uma periferia e por conta do trabalho ele fica muito tempo fora de casa. A vida de quem vive na rua, gente, é péssima. Agora, por quê? Esse viaduto aqui, tinha um monte deles. Agora já estão fazendo gambiarra de novo. A gente já se reuniu com eles tantas vezes. Gente, tem serviço para vocês. Se vocês não quiserem puxar carroça, vocês reciclam ali dentro, que a gente tem uma doação muito boa na porta. Um monte de material que tem ali. Eles não querem, gente. Então a vida deles é muito sofrida, sim. Agora, sair, eu não sei por que eles não querem. Mas a gente não pode dizer que é porque o catador não ganha para sair da rua. É simplesmente, parece que é uma obcecação deles, um desejo deles. São pessoas muito sofridas, são pessoas que têm muitas rupturas na vida. Eles são portadores de uma ansiedade assim, imensa, né? Assim, querem resolver as coisas muito rápido. Talvez por isso não cheguem aí numa sala de aula, por conta dessa ansiedade, né? Isso. Não precisamos... Eu não acreditava no estudo há 3 anos atrás. E hoje, talvez, por ser um catador e querer aprender, isso é uma coisa que eu não perco uma aula, nunca perdi uma aula um dia se não for por uma coisa muito necessária. Quando eu olho para aquele proibido jogar lixo, aquilo já me deixa... Aí só está aumentando a minha vontade de estudar. Assim que começou a inventar o Mobral, eu estudei aqui na Aricanduva. Parece que eu fiquei 6 meses estudando o Mobral, mas era uma coisa que o Manuel não levou nada a sério. Eu não sei se o Manuel não levou a sério ou se o professor não soube incentivar o Manuel a encarar as coisas. Um dia, como eu trabalhava, e naquele dia eu não estava com o relógio no braço. E quando eu cheguei, parece que eu cheguei 7 e pouco, que a gente entrava às 7 horas, e a professora falou, quem nasceu para ser burro nunca vai ser um príncipe. Aí, naquela época eu era muito ignorante, eu falei para ela, existem 2 qualidades de burro, de qual você está falando? Ela falou, de você que não quer estudar. Eu falei, só que eu sou um burro com ignorância, mas existe burro carregado de livro. Aí ela me expulsou do Mobral. Os sofrimentos vão debilitando a execução da escrita e da leitura. Imagina se a pessoa não tem muito crédito na vida, ela vai se importar de fazer uma leitura, de ler um livro, de ler uma poesia, que paixão que tem por ler alguma coisa. Né? A leitura ela tá muito associada com um gosto de viver. A discriminação ainda continua bem elevada.
eles fecham cruzamento, atravessa o farol vermelho. Então eu acho que a discriminação é nesse sentido. E está bem grande. No trânsito nós somos discriminados, sim. Quando ele vai para a rua, ele sofre preconceito, ele sofre agressão verbal, às vezes agressão física. Já aconteceu algumas vezes do carro bater na carroça. Eu já vi muito xingamento. Eles falam assim, tira essa porcaria daí, seu filho da puta. Aí você também revida e pronto. Eu já acho até legal esse negócio dessa discussão com os motoristas. Eles não levam muito a sério. O nosso pior inimigo do trânsito é os motoristas de ônibus e de táxi. Isso bem, se o táxi for sem passageiro. Porque a gente já se conscientizou que nós não vamos mais ficar ricos, para quem mais pressa. E eles continuam com muita pressa. A resposta que eles dão para muito preconceito, eu acho que é a coragem de continuar trabalhando. Eu voltei a estudar praticamente com 51 anos. Tudo que você vai fazer, você tem que gostar primeiro do que está fazendo, para depois dar valor. Quando ele vem para cá, ele vem trabalhar, ele vai se relacionar, ele vai viver relações públicas o tempo todo com a sociedade, ele vai aprender a vender o produto dele, quer pegar o material. Ele vai, diz que é um catador e aí ele quer ganhar o material para poder ter esse material e produzir a renda dele. E aí ele precisa usar a fala, ele precisa usar a escrita, ele precisa calcular, porque no cálculo é que ele vai saber quanto que ele produziu, né? Ele precisa saber medidas de peso, medidas de grandeza. E aí começa uma outra rotina na vida deles. O estudo só serve para o jovem, porque uma pessoa de idade, igualmente eu já tenho 54 anos, para estudar não tem mais condições. Por que não tem mais condições? Porque já estou com a idade de 54 anos, então para trabalhar não tem mais futuro. Eles fazem o curso por causa deles gostar, dizer que tem um curso. Tá entendendo? Eles falam que fez o curso, né? Mas só que eles não têm chance deles trabalhar. Agora lhe digo pro senhor, pode mandar eu para onde quiser, sem saber ler aqui em São Paulo, eu vou. Tem essa desvantagem, eu não saber ler. Eu não vou dizer que eu sei ler. Mas o senhor pode mandar para qualquer lugar de São Paulo, me dê o endereço, me dê o número da rua que eu vou. Na verdade, a prática é um aliado forte da sobrevivência, mas nunca como a teoria. Hoje, quando eu chego na esquina que eu já vejo alguma prata, eu sei se aquela rua é ou não contramão, sei aonde que eu posso parar para não fechar o cruzamento para outro que vai passar. Aquelas praquinhas verdes lá em cima, eu estou na Paulista, quero ir para Augusta, mas a Augusta está distante. Mas a placa está indicando, sempre você está vendo alguma coisa indicando, e o Manuel hoje já lê aquilo. Aquelas plaquinhas hoje, para mim também, já é o roteiro do meu trabalho. O catador foi o inventor da reciclagem. Eu acho que há 5 anos atrás não existia coleta seletiva, o prefeito União do Mundo. A pessoa joga fora, os catadores cata. Vende e leva de volta para as pessoas. Não é interessante? Eles nem sabem que estão comprando o que eles jogaram fora ontem. Depois que eu voltei a estudar, foi completamente diferente. Não mudou nada, só cresceu. Porque eu continuei com o mesmo patamar do que era antes e estou sabendo o que eu peso, o que eu vendo, eu estou sabendo o que eu estou vendendo, o que eu estou pesando, o que eu vou receber. Então só melhorou. E o Manuel talvez esteja pensando nesse investimento, investir no Manuel mesmo para ser alguma coisa na vida.
nasceu numa cidade por nome de Independência, Ceará. E com 23 anos eu vim para São Paulo. Eu trabalhei 4 anos num empreiteiro que a gente fala terceirizado, numa construção civil. E ele desapareceu com todos os meus documentos, esses 4 anos de direito, ainda para me agradecer mais, levou meus documentos. Aí eu fiquei numa situação complicada. Aí fui morar na casa dos parentes, em Tapicirica da Serra. Mas parente é uma coisa gostosa, pra você ver, mais longe de você, mas pra você viver diretamente com eles, a gente nunca concordou. Nunca passou por minha cabeça morar na rua, mas que chegou a hora que eu me sentava em algum lugar e pensava, batia nas portas das firmas, não tinha emprego. Então aquilo não é nem que a gente, mas é uma realidade da vida mesmo. Quando eu tomei essa iniciativa de começar a voltar da procura do emprego, pegando latrinha, que nessa época tinha muito, então aquilo tudo foi encaixando na minha cabeça que para viver em São Paulo, tudo que você quisesse, você vivia sem ter que mexer em nada de ninguém. Tenho 52 anos, tenho uma filha de 9 anos que se chama Ana Paula, tenho um filho de 6 que se chama João Vitor, e os dois é da mesma mãe e o mesmo pai. Então a gente nunca se separou, mas ela não vive aqui, vive na Bahia. Tem uns 3 anos que ela foi. Com certeza nós somos casados. Não tem diferença nenhuma. A diferença é só manter a distância. Porque nós se dava muito bem, e hoje se dão, e tem que viver distante de quem você gosta. É um pouco complicado, mas eu espero que seja por poucos tempos. O momento mais difícil de toda essa trajetória que eu tenho em São Paulo, o mais difícil foi no dia que eu fui levar minha família para a Bahia, que eu voltei. Eu te garanto que ninguém é de ferro para levar a esposa e 2 crianças e voltar e ficar do jeito que eu vivo hoje. Hoje, eu já falei para você, hoje eu me sinto feliz porque eu não tenho só o trabalho que eu faço. Eu tenho um monte de gente a meu redor que me apoia, gosta de mim, me ajuda. E com certeza estão me capacitando. Que há 3 anos atrás, para o que eu me vejo hoje, a mudança está sendo muito grande.